Oi, turma. Gente do céu, hoje nós temos aqui o quarto capítulo, No Tempo dos Primeiros Homens, do livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Esse quarto capítulo, ele é enorme. No Tempo dos Primeiros Homens. Eu vou ter que dividir esse texto. Vamos ler aqui até onde vocês não dormirem, tá bom? Vamos lá. Hoje, não mais se ignora que os seres vivos, suas formas, estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, colaboradoras diretas do Senhor na formação do funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. Então, nós temos auxílio de seres superiores nessas, como que eu posso dizer, nessas migrações, né, de espíritos entre planetas. Então, nós temos colaboração entre planetas e espíritos superiores que auxiliam nisso. Beleza. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino, que no ato da emissão e por virtude própria se transformam em leis vivas, imutáveis, permanentes. Entidades realmente divinas, como intérpretes, ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador, utilizam-se do verbo, que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços para as manifestações individuais da vida. Então vamos tentar entender essa parte, né? Bem complexa, é científica e eu não entendo muito, mas vamos lá. Quem entender melhor, passa para mim. Passa a colinha. Nós estamos estudando, vamos lembrar sempre isso. Eu não estou aqui para poder falar aquilo que eu sei, porque o que eu sei é muito pouco. Então, a gente vai trocar a figurinha. Quem souber mais, manda aí. O que ele está colocando aqui? O princípio é a vontade de Deus, é o pensamento dele. O princípio de tudo, né? Deus é o fluido cósmico universal. Ele age através do pensamento, a força do pensamento dele, a vontade do pensamento dele. Ele cria. Sendo que nós somos centelhas de Deus, nós temos também esse pensamento, nós temos também essa essência que nós com vontade podemos produzir e nos tornarmos co-criadores. Então, é um pelo outro, é uma cadeia, né, que ligada um ao outro de criação, cocriação. À medida que você vai cocriando, você chega nessa criação da matéria, porque até então era fluido cósmico universal. Pequenos fluidos que vão originando, através do pensamento e da vontade, matéria. É assim que surge a vida, né? A princípio, pelo pensamento, vontade e o verbo, que é a ação. Não é isso que a gente estuda em língua portuguesa? Verbo significa ação. Então, pensou, vontade, agiu, acontece. É assim que origina a vida. Beleza. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo. Então, o pensamento divino só pode ser plasmado, só pode ser realizado através de uma ação. Então, não é só pensar e acontece. Pensa, tem a vontade de acontecer e age. E este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas, o que o absoluto não é. Intermediárias existentes fora do planeta absoluto, as quais possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Então, pelo que eu entendi, essa atitude é individual, né? O pensamento, a vontade, a ação, o verbo é individual. Em conjunto, eles cocriam, mas é algo individual. Então, elas são intermediárias, não são totalmente perfeitas, como já seria na origem de Deus, né? Na vontade de Deus.
Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental. Matéria fundamental, ele pede para olhar o livro dos espíritos, tá vendo? Aí tem gente que fala que esse livro aqui não serve para nada. Como não? Se ele está baseado na obra de Kardec. Vamos ver o livro dos espíritos, uai. De novo. Cadê? Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental. A matéria fundamental a gente vai encontrar nas perguntas 27 e 27A. Eu vou voltar lá, ué. Eu já estudei, mas não lembro delas. 27 e 27A. Quando eu peguei esse livro para fazer a leitura, algumas pessoas vieram no meu privado reclamar. Ah, porque você está fazendo podia fazer direto no Allan Kardec. Mas tá vendo? Ele faz a gente estudar, tá bom? Na questão 27, haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo, o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora de certo ponto de vista se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Na 27A, o Livro dos Espíritos diz o seguinte: seria esse fluido o que designamos por eletricidade? A resposta do espírito: dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, assim, pelo pouco que eu entendi, não sei se eu entendi certo, vocês olhem aí, pesquisem, depois vocês me falam. Pelo que eu entendi, volto aqui à questão, né? Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental. Matéria fundamental seria esse fluido, que é o nosso espírito, pelo nosso perispírito. Então, ele é o nosso perispírito, pelo que eu entendi, né? Não sei se eu entendi certo. Então, assim, ele não é matéria, mas ele também não é espírito. Ele é semimaterial e ele está ligado à divindade. Tudo aquilo que a gente faz na matéria impregna no perispírito, que fica também junto ao nosso espírito, né? Como eu fiz uma vez um estudo sobre doenças físicas. A maioria das doenças físicas, a maioria não, pode-se dizer quase todas, né? Até uma gripe que você pega é porque você desestabilizou o seu emocional. O seu emocional está ligado ao seu espírito, né? O seu espírito está lá triste, aborrecido, melindrado. Isso vai ser no lixinho que você vai acumulando para o seu perispírito. O perispírito acumulado demais com sentimentos, pensamentos negativos, ele joga isso para a matéria, que é o corpo, e se transforma em doença. Então, aqui ele está falando que o elemento, a matéria fundamental, seria esse perispírito, que é ele que dá forma ao espírito. E ele está ligado intimamente a Deus. A matéria por si só, ela não tem vida. Né? Se a Patrícia desencarna agora aqui, o corpo da Patrícia fica aqui sem vida, enterra, joga fora, os bichos vão comer e acabou.
mas o meu espírito, ligado ao perispírito, retoma a vida espiritual, que é essa matéria fundamental. Então, eu acredito que quando ele cita a matéria fundamental, ele está falando, né, do perispírito. Se eu estiver enganada, vocês me ajudem aí. Eu entendi dessa forma. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ou seja, quando ele entra em ação, ele se plasma na matéria fundamental, que seria esse perispírito, pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma. Então, nós não temos forma, nós somos parte do fluido cósmico universal, não tem forma. Mas quando Deus sopra a sua vontade, o seu verbo, a sua ação, aí ele cria essa forma. Aí a forma seria o perispírito. A criação visível, aparencial, ou seja, você consegue ver, né? Sem o verbo, não há essa criação, porque ela não se concretizando na forma, é como se não existisse. Permaneceria como um pensamento divino e revelado no campo da existência abstrata. Então, existem vidas que a gente ainda não vê, que não tem forma? Sim. O pensamento de Deus está em todos os lugares. Então, existem, sim. Só que precisa da vontade dele, da ação dele para que se crie uma forma. Ora, para a criação da terra, o verbo foi e é o Cristo. Então, Jesus, que faz parte de uma comunidade de Cristos, não é ele sozinho, junto com esses espíritos superiores, co-criaram através do seu pensamento formas na sua ação, no verbo, de planetas, constelações, galáxias. Então, eles são espíritos superiores capazes de manipular fluidos e criar através da sua ação de pensamento, não só o seu pensamento, mas a ação desse pensamento, a vontade de colocar esse pensamento em atitude. E co-criam, né? Não são deuses, Deus é um só, mas Jesus e os Cristos que fazem parte do seu legado, das suas equipes espirituais, eles podem co-criar através do pensamento e do verbo. Pensou, com vontade, cria. Modelam, dão formas àquilo que está no universo espalhado e que não tem forma ainda. É como se fosse, em exemplo bem tosco, né? É como se fosse massinha de modelar, tudo solta, e aí ele vai lá e vai modelando, né? Da forma que ele acha melhor. Pensa como seria, e aí com a criatividade modela e faz, né? Pensando a grosso modo, bem grosso modo. Ora, para a criação da terra, o verbo foi e é Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios 3,9, diz: Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. É daí que eu creio que existe uma confusão um pouco, né? Existe uma distorção na interpretação de algumas religiosidades que fala da trindade, né? Jesus como se ele fosse Deus, Deus como se fosse Jesus, e não. Deus é o nosso Criador, fluido cósmico universal, a origem de todas as coisas. Jesus é um espírito criado por Deus, que se desenvolveu e que agora é co-criador também. Assim como nós somos co-criadores. Quem escreveu o livro? O Edgar, ele é co-criador desse livro. Ele pensou nas ideias que ele ia colocar nesse livro, escreveu, mandou para uma editora que tem solidariedade com o ideal dele, né, que trabalhou junto com ele para que viesse ter forma as ideias que ele tinha na cabeça. Então, Jesus, ele trabalha com equipes que ajudam, auxiliam ele nessa cocriação e manutenção dos planetas. Eu lembro que naquele livro Francisco de Assis, do Espírito Milanês, tem uma passagem onde Jesus aparece para João Evangelista e fala, né, que ele viria depois com uma missão para continuar a cocriação de Jesus. Lá na frente, João Evangelista
volta como Francisco de Assis. E Jesus aparece para ele em um determinado momento, quando estava naquelas guerras. Francisco de Assis era um cavaleiro, ele ia para as guerras, ele era muito mulherengo, beberrão. E ele sofreu muito numa prisão que ele teve. O pai tirou ele da prisão, ele ficou doente. E ele lá no palácio do pai, né, na casa do pai, vivendo daquela riqueza que para ele não tinha significado nenhum. De repente, ele foi tocado, né? Ele falou, poxa, mas minha vida não está significando nada, né? E aí aparece Jesus para ele e fala, não, peraí, que significa assim. Vai lá e constrói minha igreja, né? Reconstrói a minha igreja. E ele não estava falando de tijolo, ele não estava falando de uma sede, de um local propriamente dito, ele estava falando das palavras de Cristo. Vai lá e coloca nosso plano em ordem. Você foi com essa missão de você levar a palavra de Deus. E aí Francisco de Assis levanta da cama doente e começa, né, a chamar outras pessoas, formar os franciscanos e começaram a pregar os ensinamentos de Cristo. Então, para vocês verem, de tempos em tempos, os missionários estão na Terra, eles estão em auxílio ao Cristo para essa cocriação, para essa transformação, tanto de seres como de planetas. Vamos lá, até onde entendi, hein? E João Evangelista, muito bem, esclareceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, né? Então, o que é a vida? A vida é o Verbo. É a vontade de Deus através do seu pensamento sendo criada, né? É a ação de Deus sobre o seu pensamento. Ele pensou, ele teve a vontade e ele criou. É algo que a gente não consegue compreender totalmente, porque está longe do nosso alcance ainda, né? Uma garrafa como essa, né? Tá cheia de flu-flu aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, né? Ela é cheia de frescurinha aqui, ó. Então, como que processa a criação de uma garrafa assim, né? Seria mais simples se fosse só isso. Mas a pessoa que criou já pensou aqui num monte de... É que não dá para me virar, que ela tá com defeito. Se eu virar, vai molhar meu livro. Mas aqui em cima ela é cheia de frescura para abrir, para fechar. Quem pensou isso daqui? Pensou em fazer algo diferente, em melhorar aquela tampinha só de rodar, né? Eu, como sou uma brucutu, eu só rodo ela. Mas ela é cheia de travinha e tal. Alguém foi lá e pensou num modo diferente de abrir e fechar a garrafa. Pensou, teve a vontade e criou, né? Então, estava aqui na cabeça a criação da tampa dessa garrafa. Então, assim é Deus, né? É um pensamento. Deus é um pensamento em ação, que é o verbo. E aí João Evangelista diz isso, né? Na parte de Jô, que eu acho que é João, né? 1:1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes de Deus não tem nada feito. Foi através de Deus que tudo foi criado. Né? Ele é o princípio, ele é o verbo, como ele falou na frase anterior. Por isso é que o Divino Mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque Jesus já passou por todas as etapas que nós estamos passando agora. Desse entendimento de quem é Deus, de como se formou a vida, da diferença do princípio, do verbo, né, dos pensamentos, da vontade, da atitude. Então, tudo isso que nós hoje estamos construindo na nossa mente, Jesus já passou por isso há muito e muito tempo. E ele se tornou mestre para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas ele é um espírito, um filho como nós, criado por Deus, pelo seu pensamento, pelos seus fluidos que se moldam, né? Cria-se uma moldura, algo semimaterial, material, através da vontade. E nessa criação o nome que se dá é o verbo. Por isso que lá nos antigos textos, né, Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Revelação Espírita, todos falam da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, se a gente quer ter certeza que é algo correto, a gente tem que ver se estamos seguindo o passo do Cristo.
É Ele que está mostrando para a gente o caminho das pedras, sabe? Olha, eu já passei por tudo isso que vocês estão passando. Se vocês me seguirem, eu vou diminuir a dor de vocês. Eu já estou aqui para aliviar a dor de vocês. Jesus não veio para pegar o pecado do mundo e colocar nas costas dele, em forma de cruz e carregar a nossa cruz. Não, cada um que carrega a sua. Só que ele veio para aliviar esse peso. Ó, você não quer carregar uma cruz pesada? Me segue. Olha o que eu fiz. Né? Vocês são capazes de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Olha só a promessa de Cristo. Que nós somos filhos de Deus tanto quanto Ele. Não existe esse negócio de ajoelhar e ficar Senhor, Senhor. O que existe é gratidão por tudo que Ele fez e faz. É diferente do que ficar se humilhando, ajoelhado perante Jesus. Não é isso que Ele quer. Ele não quer que ninguém se humilhe. Quando Ele fala os humilhados serão exaltados, não é nesse sentido. Ele fala que você tem que ser humilde de coração, simples assim. Então a gente às vezes distorce algumas interpretações que fica mais conivente, eu não sei qual é a palavra certa agora, que fica mais assim, que a gente pode se acomodar mais nessa frase do tipo, Jesus vai fazer por mim, Jesus vai preparar por mim, Deus vai fazer por mim. Não, não, não. É um erro pensar dessa forma. Respeito quem pensa, lógico, mas é um erro, né? Ninguém vai fazer por mim aquilo que só eu posso fazer, né? Eu tô com sede, ninguém pode beber água por mim, quem tem que beber sou eu. Eu preciso mudar de emprego, ninguém vai poder mudar de emprego por mim. Quem vai mudar de emprego sou eu que tenho que procurar outro emprego e mudar. Então, a gente pede auxílio, a gente pede ajuda, pode pedir. E eles auxiliam através de intuições, através de desdobramento na hora do sono, através dos amigos espirituais, através dos nossos anjos de guarda, através daquelas pessoas que estão em nossa volta, com um palpite, uma ideia, um apoio, uma força, um abraço, um sorriso, uma criança, um cachorro. Tudo vai favorecer para que a gente possa nos manter firmes e tomar as devidas atitudes. Nós somos deuses. Nós somos filhos do Criador, somos capazes de fazer tudo o que Jesus está fazendo aí e muito mais. Um dia seremos nós os Cristos, né? Nós estaremos aí um dia bem distante daqui, mas nós vamos estar lá, ajudando a criar novos planetas, a novas constelações, auxiliar espíritos mais endurecidos. Quantos de nós já não faz isso durante o sono? A espiritualidade vem, retira a gente do corpo, leva até um umbral para poder salvar vidas. Algum ente querido que desencarnou, que está desconsolado, que está triste, que está aborrecido, que está endurecido. Quantos de nós não dormimos? A espiritualidade vem, tira e vai levar a gente até o local para ajudar no resgate de queridos nossos. Então, nós não estamos aqui só para ser pai, mãe, professor, padre, padeiro, pedreiro. Não é, isso são profissões, são situações, são organizações para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas não é só nessa matéria que nós vivemos que nós estamos para um colaborar com o outro. Nós estamos para colaborar também nessa razão de espíritos. Então nós podemos entender que se o mais importante que nós temos é o pensamento, gente, já pararam para pensar no que vocês pensam o dia inteiro? Eu vou parar por aqui e vou deixar essa pergunta para vocês. O seu pensamento reflete sobre isso 24 horas, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Qual foi a maior parte de coisas que você pensou durante um dia, 24 horas? Se os seus pensamentos são ligados a criações, às coisas boas, a auxiliar, ajudar, a estar atento nas coisas divinas, a ouvir, a falar, a ler, a estudar coisas boas, internalizar coisas boas, você está ligado à espiritualidade. Mas se esses pensamentos são todos torpes, sabe? Aqueles pensamentos do tipo, eu preciso correr, eu preciso fazer, eu preciso, eu quero, eu tenho, eu vou, eu faço, eu aconteço. Você está completamente fora do espiritual e só no material. Ou seja, quanto mais material, mais denso, mais pesado para você. Porque se essas coisas não derem certo, é frustração em cima de frustração. E essas frustrações você leva para outras pessoas. Você cocria situações desagradáveis que irão contar contra você mesmo. Então, é um momento, sabe? Eu acho que toda leitura, ela traz um ponto positivo para nós. Ultimamente, eu ando muito preocupada com essas brigas de internet que eu vejo, sabe? Rostanguista,
quem é kardecista, quem é espírita, quem não é espírita, quem fala de acordo com a doutrina, quem não fala de acordo com a doutrina, quem está seguindo a FEB é adulteração, essas brigas assim, elas tiram o nosso ponto, sabe, firme de querer se desenvolver. Elas tiram. Eu não sei se isso é colocado realmente para tomar um eixo mais firme diante da doutrina espírita e ser algo mais sério, ou se diante dessa seriedade toda é para espantar todo mundo, brigar todo mundo e acabar com o espiritismo de uma vez, né? Então, no meio disso tudo, eu fico muito perdida às vezes, que nem no dia que eu comecei a fazer a leitura desse livro, um cara entrou no TikTok, eu já bloqueei, infelizmente eu tive que fazer isso, e ficou questionando por que eu estava lendo esse livro, por que eu não estava lendo o Livro dos Espíritos. Olha aí, ele citou o quê? Livro dos Espíritos. Peguei o Livro dos Espíritos e dei para vocês, 27, 27A. Então ele está completamente fora da doutrina? Não está. Ele falou aqui sobre o livro Caminho da Luz, capítulo 3 do Chico Xavier. Eu peguei o livro do Caminho da Luz e eu li o Caminho da Luz com vocês. Ou seja, é estudo. É um método de estudo. E se é método de estudo observação, é o que a doutrina é. Então eu não estou fora da doutrina porque o cara entrou lá e falou que o livro não presta. Que o livro não tem nada a ver com a doutrina. Tem. Então se a gente não estuda, se a gente não vai a fundo buscar a verdade, essa verdade ela fica na boca de pessoas. E aqui foi citado, né, passagens bíblicas. Se eu não quiser ler nada espírita, eu posso pegar a Bíblia, eu posso ler o que está na Bíblia. Então é método de estudo. E é isso, no dia a dia a gente não tem essa capacidade. A gente é muito imediatista. A gente prefere vídeo de 5 minutos no máximo, que eu não tenho paciência de assistir um vídeo de 25. E a gente perde a essência por não estudar. Aqueles que pegam o YouTube e pegam meus vídeos inteiros e vão lá e confrontar com as ideias, que pegam o livro, tanto do Edgar, como pegam o Livro dos Espíritos, como pegam o Caminho da Luz, e falam, não, Patrícia, nisso aqui ela errou, isso aqui ela explicou errado. E escreve lá para mim, Patrícia, eu entendi de outra forma. É estudo. Eu cresço com isso, vocês crescem com isso. Agora, se tudo aquilo que eu falo for tomado como uma lei e for mentira, e se eu estou entendendo errado? É uma pessoa entendendo. Eu não sou formada, não fiz faculdade espírita. É um estudo, é um meio de buscar a verdade, mas não é a verdade, né? A verdade é Jesus. E eu estou longe de compreender Jesus. O dia que eu compreender Jesus, eu vou errar muito menos. E eu erro demais. Então, quem sou eu na fila do pão, né, gente? Eu vou parar aqui para a gente poder pegar essa pergunta. Se Deus, que é o nosso Criador, é o fluido cósmico universal, nós somos centelhas desse fluido, ou seja, nós somos filhos de Deus, nós temos essa centelha dentro de nós. Deus é o nosso Pai. Ele cria pelo pensamento, pela vontade e pela ação desse pensamento. E ele deu essa condição para nós. Tanto é que nós criamos coisas que nós pensamos, né? Eu pensei em fazer um bichinho aqui nesse papel. Eu pensei, eu tive a vontade de fazer e eu fiz. É isso. Deus é isso. Ele pensa, ele tem a vontade e a ação. Eu, como filha, eu posso fazer o mesmo. Então, se tudo em nossa volta é consequência do que começa no nosso pensamento, quais são os tipos de pensamentos que eu tenho? Aí eu vou entender por que acontece tanta coisa ruim comigo e tanta coisa boa. Porque eu estou cocriando tudo isso. A culpa não é do meu companheiro, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho. É aqui. Eu estou cocriando aqui. Por isso que fala em magnetismo. Cuidado com os seus pensamentos atraem. Magnetismo puro. Você atrai aquilo que você é. E o que você é? Filho de Deus. Pensamento. Essência. Então, deixo a pergunta. Quais são os tipos de pensamento que vocês estão tendo, hein? O que vocês estão cocriando? Conta pra mim.